Para você que é líder, bem-vindo, bem-vinda ao Bússola Cast. Sou Patrícia Gopian, cofundadora da Bússola Executiva e especialista em carreira executiva. Aqui falamos sobre liderança, crescimento profissional e movimentos que ajudam líderes a sair da execução e construir um posicionamento executivo, alcançando patamares mais altos como o Executivo 30K+. Sempre de forma sustentável, com estratégia e integridade. Episódio 116. E esse é um podcast de elite com Luiz Otávio. Seja muito bem-vindo ao Bússola Cast. O Bússola Cast de hoje é com um membro da Elite Bússola Executiva. Então se prepara que vem muita coisa boa aí. E esse Bússola Cast nasceu para você que é líder e quer chegar numa posição executiva com integridade e qualidade de vida. Não estou sozinha, comigo hoje Rafael Yarossalhan, sócio, cofundador da Bússola Executiva, e viemos muito bem acompanhados hoje, hein? Convidado mais que especial. Esse aqui diz que é veterano para valer, né? Pode se apresentar. Prazer. Primeiro, super honra estar aqui com vocês. Sabe o quanto eu gosto e respeito a trajetória de vocês. Eu sou apaixonado pelo Bússola Executiva e sou da turma 4. Da turma 4, é bom lembrar isso. Onde tudo era mato. Né? Hoje não, a gente estava começando essa conversa ainda, mas já tinha muito resultado. Verdade. Então, é o Luiz Otávio, tá aqui com a gente. Papel e caneta na mão, porque vai ser bom demais hoje. Seja muito bem-vindo, Luiz. Obrigado. Conta aí, então, rapidinho a tua história. Quem é o Luiz? Vida pessoal também, se puder falar. Perfeito. Casado, filhos, enfim. Perfeito. Rapidinho aí pra galera te conhecer. Vamos lá do começo aí. Bom, Luiz Otávio, né? Sou o pai do Miguel e da Maria Luísa, esposo da Fernanda, né? Mulher que manda, né? Há quem diga, né? Há quem diga, há quem diga. Bom, eu nascido e criado na Zona Leste de São Paulo, né? Então, estudante de escola pública, tanto ensino fundamental quanto ensino médio. Venho numa trajetória profissional que hoje já tem aí... Comecei com 16, né? Tem até um fato engraçado, meu pai e minha mãe me emancipou, assim. Eu falei, gente, vocês são malucos, me emanciparam com 16, eu nunca faria isso. Mas é para poder trabalhar. Então, sempre trabalhei desde os 16 anos. Hoje, depois da Bússola, né? Comecei a trabalhar em multinacionais de tecnologia. E hoje sou diretor de uma multinacional americana chamada Datadog. E tem muita coisa nessa trajetória aí que a gente vai discutir hoje. Então, Boa. Espero colaborar aí com todo mundo que está ouvindo a gente e assistindo. Boa. Legal, Luiz. Vamos então um pouquinho lá para trás. Quando você conheceu a Bússola em 2020, né? Final de 2020, né? Final de 20. Como tava o Luiz antes? Por que você veio atrás da Bússola? O que te encantou ali naquele momento? Queria que você lembrar um pouquinho daqueles momentos ali. Olha, o Luiz era o cara que trabalhava no Deus dará, né? Vamos lá, tô trabalhando, tô feliz. E fui seguindo sempre numa carreira de vendas, né? E em 2020, final de 2019, teve uma virada importante na minha carreira que eu fui para uma grande multinacional americana. E eu trabalhava em empresas nacionais e eu tomei um susto. Eu falei, cara, a linguagem aqui é diferente, o posicionamento é diferente, a política é diferente. E eu falei, eu não estou preparado para esse negócio, eu vou morrer em 2 meses de empresa aqui. Então foi um choque encontrar uma mudança tão radical em relação a processos, condução e a maneira como as pessoas se portavam. E eu falei, eu preciso de ajuda. Eu sozinho, eu não vou conseguir tocar esse negócio. Naquela época você estava em qual posição? Eu era vendedor. Vendedor. Era gerente de contas, né? Então eu cuidava de um grupo ali de 30, 40 contas para vender produtos de tecnologia. Mas sempre focado no técnico. E aí quando eu chego na empresa, nessa multinacional, e o cara fala, você tem que vender transformação digital, a conversa é diferente. Nossa. Eu falei, meu amigo... O que nós estamos falando? Eu falei, esses caras foram malucos de me contratar. Eu não tô preparado. E eu falei, eu preciso de ajuda. E eu não tinha a visão de mentor, né? Mais uma vez, estava lá no oba-oba, não estava tão preocupado. Eu fazia o que eu tinha que fazer e ia embora. Claro, entregava resultado e etc, né? E eu falei, eu preciso de alguém para me ajudar, primeiro a me comunicar aqui. Que o que eu falo, parece que eu tô falando chinês e a turma tá falando outra coisa, né? E tinha um problema de compreensão, era muito distante a maneira como as pessoas se comunicavam para mim. Eu falei, eu preciso de ajuda. Mas não era só para entender, essa distância que você sentia da comunicação, ela não tem a ver com o segmento de mercado, tem a ver com o segmento de mercado? Não, tem a ver com negócio. Visão de negócio? Visão de negócio. Então a maneira como eles articulavam
a venda da transformação digital não estava conectado comigo. E isso permeava a empresa. Então era uma conversa política dentro e fora da empresa. E eles esperavam que todo mundo tivesse essa comunicação política. E quando eu entrei, eu não tinha nada disso. Então por quê? Porque faltava visão estratégica. Eu olhava o meu dia a dia, o meu cantinho. E estava todo mundo falando de visão estratégica. O que a empresa quer para o amanhã? O que eu quero levar para o meu cliente para o amanhã? E não vender o que ele precisa hoje. Eu quero entregar uma visão. E aí, quando você vai para a parte de visão, você precisa entender a entrega, expectativa como companhia, como objetivo estratégico. Aí eu comecei a rebolar. Ah, sim, porque você vem de uma história de venda, certo? Você sempre foi vendedor. Então, vender é sobre agora. Sobre agora, sobre o hoje. É ontem, né? Sobre o ontem. É. E, de repente, você precisa não só vender, mas ter uma visão mais ampliada de negócio para entender o porquê que as coisas acontecem e para onde elas devem ser levadas, é isso? Exatamente. Legal. E aí eu falei, eu não estou conseguindo me conectar com as pessoas. Como que eu vou fazer para entender esse negócio? E aí no Instagram aparece a Santa Patrícia. Ela, não. Eu fiquei impactado, né? Na hora que eu vi, eu falei, é tudo que eu preciso. Eu não estou conseguindo me comunicar com os meus pares, não estou conseguindo entender o que a liderança quer, né? E eu estou sem estratégia. Cheguei aqui, que é um ótimo lugar, mas eu não vou conseguir mais dar o próximo passo e inclusive eu estou em risco se eu não me adaptar. Foi aí que eu, conversando com a Patrícia, ela entendeu o meu problema, né, que eu tinha ali o desafio, e falou, Luiz, eu tenho uma solução. Eu falei, então vamos. Que foi agosto ali, setembro de 2020, que foi quando a gente começou a turma 4 do Bússola Executiva. E aí veio a minha transformação. Turma 4, era tudo mato, é isso? Olha, gente, era o comecinho, né? Era começo. A Bússola nasceu em março de 20, né? Você entrou agosto, setembro, mais ou menos? Agosto, setembro. Era bem no comecinho, né? Bem no começo. Era uma estrutura diferente, era um mundo diferente. Era o começo da pandemia, né? As pessoas estavam começando a se adaptar. Tudo online. Tinha aquele negócio da câmera, né? Como que eu fico na câmera? Como que eu não fico? Como que eu entro? E eu acho que foi um aprendizado para todos nós, né? Como sociedade, como profissionais de mercado. Eu acho que não foi só o conteúdo, mas todo mundo estava aprendendo um com o outro como lidar com esse mundo novo que era a pandemia, né? Então você vem buscando visão holística de negócio, como a gente chama aqui na Bússola, vou usar os nossos jargões. Vamos. Você veio buscando isso, né? Essa visão mais de negócio, uma comunicação que conectasse com todos, que a gente chama aqui de dialeto executivo. Você veio por isso. Vim por isso, esse foi o principal objetivo. Aí você chegou aqui, então o Luiz era um cara que estava crescendo como vendedor, de repente depara com uma empresa que entende que as necessidades de comunicação mudam, de visão de negócio mudam e veio buscar isso. Quando você chegou aqui, o que você encontrou? Assim? O que veio na tua mente? O que você lembra lá de 2020? Que eu tava fazendo tudo errado. Esse foi o primeiro impacto, né? Eu falei, gente, eu tô muito distante desse negócio, mas ao mesmo tempo feliz, que tinha um caminho, né? Tinha uma entrega, tinha a jornada, tinha um passo a passo para eu chegar lá. Como as diferentes características das pessoas que estão ao seu redor influenciam na maneira como você fala. E isso foi um grande divisor de águas para mim, porque eu comecei a olhar as pessoas de outra forma na empresa. Tratava todo mundo igual, né? Com uma linguagem inadequada, baseado com os diferentes objetivos que tinha na companhia. Então eu tava numa mistura ali que eu tava tudo igual para tudo, né? E aí isso me impactou muito, que pô, Luiz, você tem que mudar a dinâmica conforme objetivo e cargo e etc. E é engraçado, porque eu era um vendedor, por teoria isso tinha que estar consciente, né? Eu fazia isso de certa forma com o meu cliente. Mas quando eu chegava na empresa, era tão assustador aquele mundo novo, né? Era tão diferente do que eu vivia, que eu perdi essa consciência, né? Então foi um processo de aprendizado, mas também muita reflexão. De falar, o Luiz que chegou até aqui não vai ser o Luiz que vai avançar. Você vai ter que... A gente está falando de desconstrução, né? O que eu vou ter que mudar dentro de mim e tratar isso com muito respeito a mim mesmo e a minha carreira e a minha família, que eu vou ter que ajustar para dar o próximo passo. Então foi um grande momento de sair do Luiz que deixa a vida me levar, para um Luiz, eu preciso ser um Luiz consciente
né, e estratégico no que eu preciso fazer. Senão eu não vou conseguir dar o próximo passo. Então acho que foi o grande choque, foi o Luiz precisa mudar. E quando a gente fala em mudar, o que você percebeu, as primeiras mudanças, como você foi entendendo isso dentro de você? Fala, cara, puta, eu mudei isso aqui, a forma de você se relacionar, enfim, hein? O que você poderia falar sobre isso? Olha, tem um negócio interessante, né? A gente acha que é um negócio radical, né? Eu vou mudar a minha vida inteira, vou acordar às 5 da manhã, vou ler livro. Não é nada disso. Né? Muito bom. Às vezes, eu sempre falo, pessoal, quando você entra pra bússola, às vezes é uma frase que vai mudar a sua vida. De todo o conteúdo. Então, senta e olha tudo. Porque às vezes é algo que você ouve que vai te transformar. Então, as mudanças aconteceram, mas elas aconteceram de uma maneira tão leve e natural com um grupo, e aí você vai criando essa consciência ao longo da jornada. Então não é algo totalmente transformador, é algo simples de pequenos ajustes. Então o que eu comecei a mudar? Primeiro, com quem que eu estou falando? O que essa pessoa tem como objetivo? E como eu ajudo ela a entregar esses objetivos? Como isso está conectado com o que a empresa está buscando ou para onde a empresa está indo. Era o que a empresa está pedindo para aquele momento e como eu me posiciono como uma pessoa que vai conseguir entregar isso. Então perceba que não é algo que é engraçado, você fala, puta, eu vou me transformar totalmente. Não, são pequenos ajustes e visão e consciência, né? Reflexão em cima do que você está enxergando, para você fazer pequenos ajustes, mas ajustes, o diferente é intencionalidade e consciência do que você está fazendo. Então você passa a ser intencional. Então eu vejo o problema, eu entendo o problema, eu vejo a necessidade individual e da empresa e eu me posiciono para atender isso. Então foram pequenas coisas que geram grandes resultados. E o impacto é absurdo. Então não é que eu mudei drasticamente, mas eu mudei detalhes de como eu agia para ser enxergado como um cara que tem a grande visão ou que entende, que acompanha para onde a empresa quer ir. Você falou um negócio muito legal da gente... Consciência é a palavra que, na minha opinião, tudo nasce da consciência. Apesar de não ser algo sedutor, né? Quando falo para alguém, olha, você vai ganhar consciência. Cara, nem um pouco, saco. Tô nem aí. Mas é verdade, porque você só pode agir no sentido certo daquilo que você consegue entender. Então, a clareza e a consciência é o que te permite decidir se você vai se movimentar. Depois é como eu me movimento. E você falou muito disso, de ter consciência, entender como cada um pensa e como eu posso ajudar cada um. E esses movimentos que você mesmo trouxe, intencionais, eu só queria fazer um parênteses que é importante, que as pessoas associam isso com, então, tá vendo, é um jogo que não é íntegro, não tem nada a ver com isso. Você falou de gerar valor, você falou de entender o que a pessoa precisa e como eu ajudo ela. Então, eu gosto de enfatizar, porque a gente bate muito nessa tecla, que o corporativo é um jogo. E tá tudo bem. A vida é um grande jogo. As suas relações com amizades e com família também é um jogo. Você não fala igual com todo mundo. Você se adapta àquele ambiente, àquele cenário. Mas que você faz isso com consciência e de uma maneira íntegra. Eu acho que isso é importante. Só pra gente não deixar... Trazer essa clareza, sabe? De respeitar o outro é mais bonito do que você querer impor o seu jeito de pensar ou falar. Não, eu concordo plenamente, Paty. Eu acho que a partir do momento que você entende o que o outro precisa, você age com muito mais respeito àquela pessoa. Exato. Né? Eu acho que você tem mais risco de tomar ações que na sua visão podem estar corretas, mas na visão da companhia não está, quando você não conhece o desejo do outro e nem o objetivo do outro. Então eu acho que quando está claro para você qual é o objetivo corporativo, quais são os objetivos das pessoas que você está conversando, você é uma pessoa muito mais clara, muito mais honesta, muito mais direta, e você vai agir, você vai poder usar o melhor da sua integridade, porque você não vai ter dúvida que você está fazendo certo. Então eu acho que a consciência e o entendimento, ela te traz tudo o que você precisa para tomar decisões saudáveis para a sua carreira. Porque quando você toma decisões erradas, normalmente é porque você não conheceu o cenário e nem os desejos, nem as necessidades dos outros. Então, essa consciência, ela te traz essa visão. E aí é diferente, a conversa muda. Porque você pode ser honesto, né? 100% honesto. E deve ser, né? E deve ser. Isso aí. E ter movimentos estratégicos, isso faz parte. Não adianta ser ingênuo.
Então, assim, nem para um lado, nem para o outro. Eu estou provocando só, porque, assim, não é o mundo de Alice, né? Então eu sou a pessoa mais pura agora. Não, não é sobre ser ingênuo, é sobre ser estratégico, mas com integridade. Exato. Estratégia, movimento, com quem eu falo, o que eu falo, como eu faço, como eu entendo esse cenário, faz parte do processo. E é isso. O entendimento do cenário é o xadrez. E é um xadrez. É um xadrez. Só que quando você conhece o terreno inteiro, você tem as armas para você jogar o melhor jogo. No final do dia, é um jogo de entrega e resultado. E quem tem mais informação, navega melhor por esse jogo. Então, o que eu vejo é que quando você tem menos informação, você não se conecta com as pessoas, não entende a liderança, você tem menos ferramentas para jogar o jogo. E quem tem mais informação, joga melhor. Claro. As pessoas de maior destaque que eu vejo, que eu já trabalhei, são as pessoas que tinham mais informação. Elas tinham muito menos esforço para entregar resultado, né? Mas elas eram muito mais efetivas. Eu falo isso com o meu time o tempo inteiro. Eu falo, gente, sai desse work hard. Vamos ser mais esperto, vamos fazer o work smart, né? Vamos usar as informações e o ecossistema que a gente tem ao nosso redor para entregar resultados de maneira mais rápida, com menor esforço. Ninguém quer ninguém louco aqui. É isso. Né? Maravilhoso. Acho que é isso. A gente pode falar que tiveram duas grandes mudanças na tua carreira. Uma, a forma como você entregou o teu trabalho, e outra, como você passou a cuidar das pessoas na sua volta. Faz sentido isso? Olha, faz total sentido e é incrível, né? Depois que eu saí da Bússola, o meu resultado de venda foi assim um negócio que sempre foi o meu segredo, né? Vou ter que falar agora. É um saco. Segredos revelados, olha lá. Vamos lá, estamos aqui já, né? O meu grande segredo da venda foi a aplicação da Bússola dentro dos meus clientes. Então, enquanto os outros vendedores estavam preocupados em entregar o resultado individual, eu usei o método da Bússola dentro dos meus clientes para fazer entrega executiva. Então, eu aplicava a metodologia, tudo que você ensinou, todo o passo a passo ali, a documentação, dentro do meu cliente para fazer vendas maiores. É ridículo a diferença de meus atingimentos de cota depois do Bússola. Eu nunca deixei de entregar cota nem um ano depois da Bússola, e o executivo 30K ficou pequeno depois do Bússola para mim. Por quê? Porque eu falei, gente, o jogo mudou, agora eu entendo a necessidade corporativa. Quando eu entrava na venda com os meus clientes, eram as pessoas que pediam para comprar de mim. Eu não vendia mais nada, porque eu associava as necessidades da corporação individual na venda. Então foi transformador. Então, eu não só mudei a maneira como o Luiz Otávio, como profissional de vendas, passou a atuar, mas eu também mudei a minha trajetória dentro das empresas que eu trabalhei. E sempre fui visto, depois do Bússola Executiva, como um dos grandes executivos do mercado de tecnologia na área de vendas. Mudou a conversa. Não tenho medo de falar. Quem está comigo, quem acompanha, brilha junto. Porque entende esse modelo. Você desenvolve seu time? É só o que faz. Não vivo de outra coisa. E o time bem desenvolvido, ele alivia seu trabalho, né? Eu não tenho medo nem preocupação de transferir nada para o meu time. Eu quero que meu time seja 10 mil vezes melhor do que eu. Quanto melhor for meu time, mais tempo eu tenho para pensar na estratégia e fazer o meu trabalho da minha carreira. Porque eu também tenho que cuidar de mim. Né? Então eu preciso que eles façam uma execução, entendam o modelo, para que eu tenha tempo de buscar informações, me conectar com a corporação, para eu dar o próximo passo. Só que se eles não estão fazendo a entrega, aí eu vou ter problema, porque eu tenho que usar muito mais tempo e energia para solucionar. Então minha vida é treinar meu time. Eu acordo todo dia e falo, como que eu entrego algo novo, relevante, para o meu time poder trabalhar melhor? Essa é a conversa. E essa é a conversa com os outros líderes da minha empresa. Os meus pares, a gente discute isso o tempo inteiro. Como eu faço a vida do meu vendedor melhor para eu poder entregar melhores resultados para a companhia. E como mudou tua relação para cima? Então, pegar a alta diretoria que antes, como era a tua jornada ali? Eu tinha até medo, tremia de então, falar. Sério. E o que mudou? Hoje eu sou visto muito mais como um aliado dos meus
aí eu vou falar de vice-presidência, né? Meus vice-presidentes me veem muito mais como o cara que vai ajudar a habilitar os resultados da empresa do que como um cara que fica enchendo o saco lá e perseguindo eles falando besteira, né? Então e da onde que vem a raiz disso? A raiz vem da base, né? Eu entendo o objetivo corporativo, eu entendo os objetivos individuais e eu atuo de uma forma que eu colaboro para que a empresa entregue esse objetivo. Então, quando um vice-presidente meu olha para mim e fala: o Luiz, eu vejo o Luiz como uma pessoa que vai me ajudar a entregar os resultados da corporação, as portas estão sempre abertas, né? E você é visto como uma pessoa essencial para a companhia e estratégica. Então, eu acho que hoje eu saí do cara que era o bom vendedor. Não, o Luiz, para vender, ele é excelente, deixa ele lá, né? Não precisa do Luiz em outro lugar, deixa ele ser o vendedor eterno. Pro cara que não, o Luiz tem potencial, né? E não é que eu entreguei tudo, mas eu sou visto como um cara que tem o potencial de fazer entregas maiores e eles decidem apostar mais em mim. Então teve até um fato interessante, né? O mercado ele é muito dinâmico, né? E as pessoas querem novos profissionais, estão buscando. E veio uma empresa com uma proposta extremamente agressiva pouco tempo atrás e eu falei, não, Luiz, para que não dá para perder profissionais como você. Então eu acho que essa mudança é ser visto como alguém que vai ajudar a entregar a estratégia e os objetivos da empresa. Então é um outro respeito, é um outro nível, é uma outra porta, são outras possibilidades. E quando as coisas boas acontecem, eles vão falar, pô, cadê o Luizão? Vamos entregar para ele porque eu acho que ele é o cara que está entendendo isso e está acompanhando. Então é bem diferente. E essa mudança toda, como foi isso para a sua família? Porque muitas vezes as pessoas associam que fazer um crescimento profissional significa abrir mão da vida. O que mudou? Mudou alguma coisa? Tiveram fases, tiveram período? Como que foi isso? Agora no prisma pessoal. Como a sua família viveu essa transformação toda e toda essa sua jornada? Olha, eu acho que tem duas vertentes para você olhar, né? Primeiro, como eu lidava com os problemas em casa e como eu lido hoje, né? É até chato, né? Porque eu sou mais estratégico dentro de casa também. Daí a Fernanda é que vai ficar brava depois. Mas hoje eu enxergo os problemas de casa de uma outra maneira, né? Então as coisas são mais fluidas lá, né? Como assim? O que mudou? Olha, a minha relação com os meus filhos melhorou muito, a maneira como eu me comunico com a minha esposa melhorou muito. O tratamento, eu acho que harmonizou muito mais a minha casa do que era antes. Antes ficava aquele lado muito emocional, né, que vem quando você está sem o preparo, sem o entendimento, tudo é emoção, né, então reduziu muito isso. E hoje a coisa é muito mais leve, muito mais direcionada e as coisas estão indo para frente, né. Então, do tratamento para a família muda totalmente. E um outro lado é o que você proporciona para sua família, né, que aí é o que você colhe de tudo que você planta na corporação, né? Então, todo mundo tava na Disney agora, ficamos 30 dias na Disney passeando, voltei agora na sexta-feira e tal. Então, você proporciona coisas diferentes. E você também falou de tempo, né? Não é o fim do mundo, né? Uma liderança e uma mudança. É aquilo que eu falei, são pequenas ações no seu dia que vão te libertar de um monte de coisa que você quer carregar para casa e você percebe que você não precisava mais carregar para casa. Então hoje eu durmo muito melhor. Antes eu dormia na minha cama com todo mundo da empresa junto, né? Tava lá os espíritos lá, eu tô preocupado com não sei quem, tô preocupado com não sei quem, eu acordava, o filho da mãe já tava lá. Então assim, isso mudou. Hoje eu sento, sou eu e minha família, eu tô em casa tranquilo, porque eu sei que as coisas estão acontecendo. Claro que tem fases. Quando eu tava para ser promovido para diretor, eu tive que dar uma acelerada. Por quê? Porque eu tive que me posicionar muito mais forte, tive que estabelecer as conexões, deixar muito claro o que eu queria, abrir mão de muita coisa com os meus amigos, com a família também, porque tinha aquele objetivo pontual e tinha que entregar. Mas combinado o jogo. 6 meses atrás eu tinha falado, Fê, o pau vai torar daqui pra frente, eu vou precisar fazer uma entrega, vou pra diretoria e eu vou ter que trabalhar mais do que antes. E tudo bem, sentei na cadeira
cadeira um pouco maior, né, do que o bumbum, a gente fala, né? Aí você começa a se acomodar, tal, depois a cadeira vai diminuindo, o bumbum vai aumentando, eu não sei. Mas a experiência, você começa a sentar, as coisas ficam mais tranquilas, e aí você reduz de novo. Então, hoje o meu tempo com a minha família, ele é com muito mais qualidade do que era antes. Porque quando você tem consciência do que está acontecendo e você tem claro o seu objetivo, você não esquenta a cabeça à noite. Claro que tem problemas, todo mundo tem. Mas as coisas, o caminho é claro do que você tem que fazer. Você não dorme na dúvida. Eu faço isso, eu faço aquilo, será que não sei o que lá? Será que vai acontecer? Será que não vai? Você já tem o desenho. Porque, mais uma vez, você sabe a necessidade da companhia, você sabe o que cada um quer fazer. É um jogo muito claro. E aí você usa seu tempo de maneira melhor. Sobra mais tempo para a família. Qual que é o meu problema? É que cada hora eu invento uma moda, né? É comprar moto, quer fazer não sei o que lá, aí vai, passeio. Então, assim, eu mesmo invento as minhas coisas. Mas são coisas pessoais que me dão prazer, então eu adiciono. Mas eu acho que a carga do que era do trabalho eu levava diminuiu drasticamente. Que sonho você realizou aí nesses últimos tempos que para você foi mais importante? O mais importante? Eu acho que é a parte educacional dos meus filhos, né? Meu filho agora vai estar numa escola bilíngue e eu quero preparar ele para esse mundo novo, né? Eu fiz o meu MBA internacional, tive a oportunidade de estudar na FIA, no MBA Américas, que eu fui para o Canadá, fui para o México, fui para os Estados Unidos, estudei aqui no Brasil. Então E tudo isso custa dinheiro, né? Sim. E você ter a possibilidade de realizar esses sonhos, poxa, Sem ser uma preocupação, né? Sem ser uma preocupação. Sem se trazer problemas, né? Sem se machucar no caminho. Então eu acho que a educação dos filhos, viagens e a parte de estudo que abriu a minha visão, né? Do que era o mundo fora, não tem preço que pague. E as conexões, né? Você ter amigos, vai ter as Olimpíadas agora, que é México, Canadá e Estados Unidos. Eu estudei no México, no Canadá e Estados Unidos, tá todo mundo esperando lá eu pra visitar, falando, Luiz, vem pra cá porque tem lugar pra você ficar. Isso daí não tem preço que pague, você ter conexões globais e interessantes, né? Isso não é do nada, né? Não significa que foi fácil. É uma construção, né? Eu tive 3 falências, a última foi em 2023. O pessoal fala, fali, quebrei, até tinha comentado com você, né? E a gente tem que se reinventar todo dia e o negócio não é fácil. Até quando tá tudo bem, tem risco. Então Lógico. Mas a forma como a gente encara, como a gente aprende a encarar nessa jornada, né? Todo o conhecimento que a gente traz da bússola. Então, eu falo que a bússola é mais do que carreira, né? Mas é mais sobre vida do que sobre carreira. E eu acho que essa é a transformação que entrega no final, né? Mas tem que ver antes. Você falou de falência, só para deixar claro, né? É que você também é um empreendedor. Também sou empreendedor. Também sou empreendedor. Sempre empreendi. Isso. Sempre empreendi. Nunca deixei de lado. E sempre tive isso comigo, né? E faz parte da vida. É assim, é o risco, né? Quem não arrisca não vive extraordinário, como diz o pessoal. Não, mas eu acho muito legal até mostrar isso. Poxa, você tá fazendo tua carreira, tá construindo aí tua jornada executiva e em paralelo você também consegue empreender. Esse é um ponto importante, né? Primeira coisa, chega uma hora, até quando você está muito bem na carreira, né? Você tem a intenção, você começa a sentir que você precisa levar as coisas mais para frente e distribuir esse conhecimento. Então é natural que em algum momento você vai falar, cara, eu preciso fazer o meu negócio, eu preciso fazer a minha consultoria, eu preciso entregar uma outra coisa, né? Então e ter tempo para isso. Eu acho que esse é o grande jogo quando você entende o modelo, né? É como que eu administro o meu tempo, não só para fazer sucesso no mundo corporativo, mas para eu criar os meus negócios, fazer as minhas experiências, né? Então, eu acho que isso é muito legal. É que essas experiências, elas nos enriquecem. Muito. E tudo aquilo que nos enriquece transborda para onde a gente está. Transborda. Então, até na empresa onde você está, também transborda a tua experiência. Tudo aquilo que você adquire, Exatamente. vive, né, experiencia, você leva para frente. Seja no desenvolvimento do seu time, em uma conversa com um par. Exato. Em qualquer interação
Porque você é maior depois de tudo que você vive, entende? E eu acho isso muito bacana a gente trazer esse olhar, porque às vezes as pessoas falam, eu tenho que parar aqui para fazer ali. Não é verdade. Se você tá com as coisas mais organizadas e tem um plano, né? Olha, agora, quem se falou, combinou com a sua esposa. Agora eu vou focar nisso aqui. Perfeito. Pronto, foco, puf. Tá ali, acontece, segue em frente. Você tá gerando cada vez mais valor para a empresa. E parou de trabalhar só duro, como você disse, e passa a trabalhar de uma maneira mais estratégica, né? E desenvolvendo pessoas, elevando o nível do jogo. Tudo isso é importante, mas de novo, é o jogo da consciência, né? É o jogo da consciência. Você tá consciente que os problemas vêm para você sair mais forte. E é engraçado, quando eu pego um problema, eu sou tão aberto ao problema, assim, que eu falo, cara, o que a gente vai aprender desse negócio? Então eu acho que essa é uma barreira também legal de quebrar, que é enfrente os seus problemas de coração aberto, né? Pega ele, vai pra cima, mergulha nele. Tem muito aprendizado pra gente tirar. E esses aprendizados, eles te fortalecem todos os dias, né? Eu adoro quando um vendedor lá perde uma venda no Datadog. Eu falo, pô, é engraçado, como assim? Porque esse é o momento que o cara cria consciência de tudo que ele fez errado e o que ele pode melhorar. É sempre assim, a turma vai, pegou tomou o primeiro tapa na orelha, o cara volta de um jeito, recebe o feedback, é claro, né? Aquele feedback maravilhoso, patada de elefante, mas o que ele cresce se transforma, né? Então eu sempre abraço a dificuldade e esses desafios, para mim, são grandes oportunidades de melhorar. E enriquece para todo mundo, para você, para o seu ecossistema, para na próxima você chegar mais pronto e fazer diferente. Então eu vou aproveitar essa tua fala e vou te elogiar, porque isso é mentalidade. Você sabe que uma vez a gente estava conversando até, né, com um prestador de serviço nosso, e ele falou assim para mim, Patrícia, você sabe que existem duas barreiras, né, para a pessoa entrar na bússola, porque ele falou, aí ele, como homem, ele estava falando, né? Ele falou, a primeira barreira é o homem, ele falou, eu vou falar como homem, é o homem aceitar que ele precisa de ajuda. E que ele precisa de algo diferente. Aceitar que ele precisa passar por uma mudança. Ou seja, eu preciso alcançar um novo nível de conhecimento. Talvez o que eu estou fazendo até aqui não vai funcionar mais. Primeiro era a aceitação do homem de que, putz, eu preciso de ajuda. A segunda barreira era aceitar a ajuda de uma mulher. Ele falou, então você tem duas barreiras. E eu falei, eu consigo entender, porque a gente pode discutir mil coisas da sociedade, que tem essa questão, tem o peso, né, em cima do homem também, como, nossa, o homem não pode falhar, o homem... Eu sei que tem uma carga, né? Eu sei, a gente fala, e a gente não vai entrar aqui em nenhuma questão de sexismo nem nada disso, mas eu sei que tem, para os dois lados, cada um tem a sua carga, cada um tem as suas cobranças, né? Cada um tem os seus objetivos. Mas você, Luiz, sempre veio assim, pronto para aprender. Você nunca se preocupou, eu nunca vi, e a gente tiveram algumas mentorias, né, que você teve mentoria que você saiu bravo, não sei se você lembra disso. Várias. Teve mentoria que, não sei, eu não tô entendendo, não tô concordando, e enfim. Aí de repente você chegou e falou assim, agora eu entendi tudo. Aí aquele dia parece que era um outro Luiz. Mas durante todo o tempo, você sempre quis aprender, você sempre quis mais. Você é inquieto no aprendizado, você é inquieto no se reinventar, sabe? A sua vaidade, ela não fala mais alto do que o teu desejo de ser maior. E eu acho isso tão bonito. E assim, eu queria muito que as pessoas que ouvirem esse podcast entendessem isso como talvez uma grande alavanca de crescimento, né? Então, desapega daquilo que a gente tem, desapega da sua vaidade e se permita crescer, porque quando você cresce, você leva tantas pessoas com você. Exatamente. Você viu que você falou, olha, chega um momento que eu preciso levar isso mais, tudo que eu aprendi, mais gente precisa acessar. A bússola nasceu por isso, que foi exatamente a minha inquietude, mais gente precisa saber. Entender esse negócio. Né? Então, parabéns, assim, é um negócio Obrigado. que eu não sei quanto de consciência você tem ou quantas vezes você ouviu, mas eu vejo isso como um grande diferencial seu. Eu sempre fui empreendedor, né? Então eu também já quebrei uma Você empresa, sabe. sei como é que é. Não é fácil. E é engraçado, né? Porque quando você quebra uma empresa, geralmente, né? Aquela coisa de derrota, né? E você se sente mal pra caramba. E, será que eu sou capaz, né? Mas tem uma coisa que ninguém tira da gente, né? O que a gente aprende. Exatamente. Então o que tá aqui, ninguém tira. Mentira. Então você já passou por isso 3 vezes, mas o que estava dentro de você aqui, o que você aprendeu, o que você consumiu, isso ninguém vai tirar de você. E ninguém nunca tirou de mim. É isso aí. Né? Já me tiraram dinheiro. Já levaram dinheiro meu. Já levaram. Mas o que eu aprendi até hoje, ninguém nunca levou. Nunca tirou. E a reconstrução, ela acontece. É isso.
É isso. Nossa, vou aproveitar e fazer um jabá, que nós temos um empreendedor de elite. Se quiser ser um elite, quiser empreender... Inclusive também quem temos. cuida do empreendedor de elite é o Rafael. Me coloca nisso daí, Rafa. Tamo junto. Tamo junto. Já tá dentro junto, então, já tá pronto. dentro. Vamos junto aí. Não, muito legal, muito legal. Pensa o Luiz lá atrás e o Luiz de hoje, tá bom? Tá. Do que o Luiz lá atrás se orgulhava, porque você chegou na bússola, você chegou com força, você não era tinha um status, profissional é que isso. naquele momento, você não estava passando por um momento assim pessoal, profissional, de uma derrota, que pode acontecer, a gente vive altos e baixos na vida, tá tudo certo, todo mundo vive. Mas você não chegou assim, eu lembro do Luiz, eu lembro de você nas mentorias, cheio de energia, bem ansioso, um tanto quanto impaciente. Muito. Precisava resolver o mais rápido possível, brother. Eu lembro até na mentoria, às vezes tinha uma pessoa que fazia uma pergunta, aí eu respondia, aí a pessoa perguntava e eu respondia a ele. Ela já te explicou, assiste a gravação, próximo! Isso daí virou uma Você piada lembra? interna. Virou- Falou, gente, reassiste a gravação aí, depois você pergunta outra coisa. Você lembra? Virou até uma brincadeira. Quando alguém começava, Lembro. alguém falava, né? Que era a fala dele. Então Falou. vamos assistir a gravação. Se reassiste e volta. Isso. Rever. Se tiver outra dúvida, aí você levanta a mão, pergunta de novo. A gente era Né? engraçado. Vamos lá. Ele É. dava um ritmo assim. Todo mundo brincava. Era um ritmo muito... Mas era um grupo que tinha muita conexão, então tinha muito... Criou muita amizade ali também. Então era uma coisa leve. Falar isso era muito tinha um tom É. divertido, né? E eu lembro dele até, só fazendo um parênteses aqui, né? Que tinham 2 primos nossos na época da tinha turma 2 dele, primos. que eles pagaram pra estar lá. Pagaram, E aí o pagaram Luiz essa fazia hora assim, do pô, vocês são primos, pergunta outra hora, agora deixa eu Pergunta perguntar. no almoço de domingo, né, meu? Deixa meu tempo aqui, pô. Gente, como era divertido essa coisa. Era muito engraçado, né? Era muito bom. E eles, mas eu paguei, eu posso perguntar. Mas pergunta para no domingo. Era muito bom, Ai, mas que legal. brincadeiras à Você ia parte, né? perguntar. O que eu queria, assim, lembrando, só pra gente resgatar aquele Luiz, né? Aquele momento, do que você se orgulhava lá. E quando você olha pra você hoje como profissional, do que você se orgulha? E eu acho que a gente fala daquilo que a gente se orgulha com verdade. Isso não é arrogância, isso não é prepotência. Não, é a gente se perceber com verdade. Eu acho que naquela época eu me orgulhava muito das conexões que eu tinha, da quantidade de amigos que eu tinha. Não era algo profissional, era pessoal, sabe? Eu falei, nossa, eu saio aqui, eu conheço muita gente e trabalho numa boa empresa e tô super feliz com isso. Então me conectar com as pessoas sempre me energizou. Então eu sempre me sentia muito energizado. Por isso que eu tinha toda aquela... Ainda tenho, né? Agora um pouco mais contido. Mas ainda tenho. Então a minha energia, as conexões eram importantes para mim. O que mudou agora é o que eu faço com essas conexões. Né? Então hoje as minhas relações são muito mais enriquecedoras. Eu troco muito mais. Eu tenho a possibilidade de aprender com pessoas incríveis. Então eu acho que quando a gente quebra essa barreira executiva, que é o método, o acesso, posicionamento, você passa a ter acesso a pessoas que são extremamente interessantes. E aí você ganha uma nova visão de mundo. E essa nova visão de mundo te habilita para outras coisas que extrapolam a empresa, que eu vou falar que é um impacto ampliado dentro da minha família. Que eu posso dar uma educação melhor para o meu filho, eu posso dar um conselho melhor para uma pessoa, eu posso proporcionar uma viagem diferente para minha família. E o que eu mais me orgulho hoje é trabalhar num mercado e numa empresa que permite eu realizar os meus sonhos. Então eu acho que a diferença é essa. Era falta de consciência, né? Eu era feliz, não era infeliz, era muito feliz, mas para algo consciente, intencional e que me realiza. Então eu acho que hoje eu tenho uma estratégia. Eu sei o que eu quero daqui a 5 anos, é muito claro para mim, e eu já planto todo dia essa trajetória e tenho os benefícios dessa construção que eu já passei aqui com muito apoio de vocês, né? Eu busco todo momento mentores para eu ter a oportunidade de me conectar e conversar para aprender. Eu acho que quando você fala principalmente do Elite, eu participei de algumas discussões online e as pessoas trazem o problema dentro do Elite ali. Poxa, eu tô com essa dificuldade. Vem um monte de gente querer ajudar com ideias fantásticas. Eu acho que essa troca da experiência do aprendizado é a maneira mais rápida
de você ter uma visão nova que vai te ajudar para você aplicar amanhã. Porque ela é prática, ela é real, ela vem do coração e quando a pessoa fala, você entende na hora, você não tem dúvida. Então E aí, de um outro lado, eu tive mulheres fantásticas na minha vida, né? A minha vice-presidente hoje, que é a Nayara, nossa, que mulher incrível, me deu oportunidade, acreditou em mim, você, nós com todo o conhecimento, trajetória, minha mãe, minha madrinha, que é a Margarete. Então, assim, eu sempre fui rodeado de mulheres incríveis. Então, pra mim, aprender... Meu time são 4 mulheres e um homem. Então, assim, eu acho que a força pelo amor feminina... de Deus, você não fala a Fernanda. Não, é do time corporativo. Não, a Fernanda Tá que manda em casa. Não, ali essa é do time vida. Cuidado. Da vida pessoa. Vixe, Maria, nem brinca com isso aí. Tá, pelo amor de Deus. Beijo. Mas é bravo, isso mesmo. É bravo, vou tomar em casa. Mas você aprender com a visão feminina, né? Eu acho que ela te enriquece ainda mais, porque vem de uma outra visão de mundo, né? De outra responsabilidade, de outro cuidado. Então, o meu time, eu tenho muito carinho pelo meu time. Eu estava até falando para a Paty, teve feedback agora, eu fui o diretor mais elogiado assim pelo time. E eu acho que isso vem muito das mulheres referências que eu tenho na minha vida, né? Que é como você cuida, como você ampara nos momentos difíceis. Então, falando da causa feminina, não tenho o que falar, eu sou um amparado por mulheres. Mas também você tem o outro lado de aprender com o outro, né? Aprender com a experiência do outro é muito mais barato, muito mais divertido e muito mais eficiente. Perfeito. Você falou do Elite e você sabe que o Elite foi um ato de ousadia, né? Da nossa parte, porque o que a gente ouviu você não vai conseguir reunir executivos para se ajudarem, porque o executivo meio que assim, já vem de fábrica para competir, ele não veio para se ajudar. E muito não é verdade. Muito pelo não contrário. É verdade. Se as pessoas, normalmente elas estão nos ambientes errados e por isso que elas estão na vibe da competição. E o que a gente viu é que as pessoas, num ambiente certo, elas crescem juntas, porque elas não têm medo, que nem você falou, eu não tenho medo de ensinar, eu quero mais, eu quero que as pessoas façam muito melhor. Correto, né? Exato, então ambiente, estímulo, né? Tudo isso muda. E ver o Elite hoje, essas pessoas se ajudando, assim... Para mim, acredito que o Rafa tem, mas para mim é uma das coisas que eu vejo assim como, nossa, como diz aí, o golaço, né? O golaço. De, caramba, que orgulho ver pessoas se ajudando verdadeiramente. Né? Óbvio, com método, com passo a passo, com estrada. Não é só intenção, porque só intenção não resolve. Você precisa ter o caminho. E ajudando porque tem uma experiência, uma vivência. Olha, eu passei por isso, deixa eu te falar. Então, eu acho que isso é nobre. Né? Você compartilhar a sua melhor versão e estar disposto a aprender. Isso é maravilhoso. Mas eu queria dizer que eu aprendo com você e aprendo com todos vocês. Então, diferente do que as pessoas acham, a gente não só entrega, a gente nunca só entrega, a gente sempre entrega e recebe quando a gente está assim, disposto. Então, agradeço tanto que você também me ensina e inspira. Obrigado, Paty. Uma vez um amigo meu falou assim, pô, já pensou se a nossa vida fosse sempre assim? Seria horrível, né? Então a nossa vida ela é assim, vai pra cima, pra baixo, desafios, coisas boas pra gente poder comemorar, né? Vencer. E aí eu queria, em cima disso, que se você desse 2 palavras. Hoje, quem tá assistindo ou ouvindo esse podcast pode estar num momento de alta ou de baixa. E pode às vezes olhar e se identificar com você é um cara mais eloquente, né? Um cara mais expansivo, e tem gente que é mais retraída. Então eu queria que você desse 2 palavras para quem tá num momento mais positivo ou num momento que não tão positivo, de, cara, sobre dar a volta por cima ou sobre continuar o que tá fazendo, como você poderia contribuir com essas pessoas hoje? Tá. Eu já passei várias vezes pelos momentos baixos e muitas outras pelos momentos altos, né? Eu acho que cada um tem a sua luz, né? Nós somos seres... Cada um tem a sua energia, né? O pessoal fala alma, espírito, mas você tem uma missão aqui, né? E se você não abraça a sua missão, ou se você não enfrenta os problemas e não aprende com eles, você faz um desserviço para você como uma pessoa humana, como um ser humano. Então, desperta dentro de você essa luz que você tem. Todo mundo tem uma luz, né? Busque essa luz, mas faça a reflexão do que você tem feito de bom, o que você tem feito de ruim, e usa isso como motor propulsor para o próximo passo. Todo mundo passa por momentos difíceis.
Eu teve um dia que eu tava com 16... Olha, eu preciso contar essa história porque eu acho que ela sintetiza isso, né? Eu tinha 5 lojas na 25 de março, perdi minhas 5 lojas em um dia porque o prédio foi interditado, perdi todos os meus produtos. Saí na rua com uma dívida de 600 mil reais. Eu tinha 26 anos. Quando eu fui procurar emprego, me ofereceram empregos de 3 mil, 2.500 reais. Eu falei, gente, eu vou ter que trabalhar 100 meses, 200 meses para pagar minha dívida. E eu comecei a andar na rua. Eu saía de casa, lá morar perto da Paulista com a minha mãe. Eu andando pela rua sem rumo. Depressivo. Falei, meu, acabou minha vida por causa de um negócio. E aí eu tô andando na rua Estados Unidos. E lá na rua Estados Unidos tem uma Lopes, que é uma imobiliária. E eu cheguei lá na Lopes, um monte de carro importado na frente da loja. Eu falei, gente, o que esses caras estão fazendo para ganhar dinheiro? Desesperado. Aí eu entrei lá, falei, o que vocês fazem? Ah, a gente vende imóvel aqui, imóvel de alto padrão. Eu falo, como que eu faço para vender? Ela, você faz uma ficha aqui. Eu falei, quando que eu posso começar? Posso começar hoje? Gente, fui campeão de vendas na Lopes. Tava lascado, ganhei muito dinheiro, vendi pra caramba. Então, mergulha na sua dor, mas com o coração aberto, porque às vezes o novo tá ali, a oportunidade tá ali. E a minha vida foi transformada no pior momento. Andando na rua eu achei, ó, tá vendo? Tá ali. Então, eu abraço o problema. E de cabeça erguida, todo mundo vai passar por isso. Seja honesto com você mesmo e seja íntegro. Não tem atalho para o momento difícil. Não queira buscar atalho, porque você cai de novo em outro momento difícil. Seja honesto com você. Esse é o primeiro passo. E você vai achar uma solução para o seu problema, você pode ter certeza absoluta. Absoluta. E quando você está na alta, curte muito. Mas se prepara também para a baixa, porque a baixa vem. Então tem a sua reservinha, pode ser emocional, financeira, mas nós nascemos para enfrentar os dois. E quando você enfrenta de peito aberto, você sai cada vez melhor. Eu falei 3 vezes. Cada vez foi maior o valor que eu devi, mas cada vez eu saí muito mais forte e muito mais conectado com o que eu aprendi. Eu deixei de ver o problema como uma tragédia, e sim como uma oportunidade de aprender e corrigir meus erros e fazer a coisa certa depois. Então não tem tempo ruim que dura para sempre, não tem tempo bom que dura para sempre. Se eu tivesse uma bússola dentro da minha empresa, todo mundo lá, bússola ready, né, certificado, a gente teria uma outra conversa. O que é ser um bússola? É você ter a capacidade de entender o jogo e se posicionar para o que vai ser melhor para você e para a companhia. Eu acho que é vir com esse coração pronto. É ser o cara que entrega e realiza, né? É para brilhar na carreira. Maravilha. Se quisesse deixar um recado para quem está te ouvindo, pode ser em casa, pode ser no trabalho, onde você quiser, ou para quem simplesmente está ouvindo o nosso Bússola Cast. Olha, eu acho que a melhor decisão que eu fiz de carreira foi ter entrado no Bússola. Isso daí eu não tenho dúvida, e cada vez que eu ouço alguém falando de carreira, eu vejo o quanto eles estão distantes do que vocês entregam aqui. Então, tem 3 pilares aqui, né? É família, carreira e a parte espiritual, né? Carreira, se você não tiver estratégia, você não vai segurar. Não tem outro jeito. Tem que ter alguém para te ajudar em mentoria. Família, ganhe tempo para sua família. Esteja com eles. Sem uma estratégia corporativa e de carreira estruturada, você não vai ter tempo para sua família. E o terceiro pilar é fé. Acredite na luz que você carrega. Acredite no seu objetivo de vida. Se você também não acreditar, você não tem nem carreira nem família. Então é uma coisa conectada com a outra. E você precisa de gente para te ajudar. Você precisa do padre, do pastor, do mestre, do xamã lá para cuidar do seu espiritual, né? Você precisa ouvir. Você precisa de gente para cuidar da sua carreira. E precisa de gente para te ajudar a tocar a sua família, né? Que no meu caso é a Fernanda e minha esposa, que eu amo. Então, obrigado pelo tempo de vocês. Para mim é uma grande honra estar aqui.
a turma 4. Turma né? 4, turma é. 4. Tem gente que vem aqui e fala, eu sou da turma 18, 20 Isso não é novo, isso é novo, tá? Isso é turma nova, turma 4. Começo da história. Um beijo pra vocês, viu? Tamo junto. Só pode falar quem é veterano, quem foi da 1, 2, 3 ou 4, é isso? É isso, o resto É isso. não é veterano. O resto chegou e falou, mas tá muito longe. Tá muito longe. Nesse momento estamos na turma 44. Tem 40 chão, Não, turma 45. aí. 44 agora. Essa 44? agora. É. Não, mas é de dezembro. Ah, bom, A gente aí não- que tava verdade, 45. 45 Olha, turmas. Tem 45. 41 ainda, gente. Já foram 45. 41 ciclos de pessoas com sucesso. Faz tempo que o pai tá no brilho, tá? Luiz, obrigado. Obrigado Foi um você. prazer ter você aqui com a gente. Tamo junto. A gente já queria fazer há muito tempo esse É bate-papo, verdade. deu bom. Obrigado. Tem que esperar o homem voltar da Disney, né? Não tá Tudo fácil. bem, a gente espera porque a gente acredita nisso, na qualidade de vida também. Maravilhoso. Mas obrigado aí pelo seu tempo e pelas palavras. Tamo junto. Tamo Obrigado, junto. gente.